E aí, galera que gosta de uma genética pesada, vamos embora para a gente começar aqui, ó, segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel também é chamada de dihibridismo ou lei da segregação independente. A gente vai entender daqui a pouco, né, por que segregação independente, mas dihibridismo porque Mendel analisou duas características ao mesmo tempo. Mendel cruzou uma semente que era amarela lisa com outra que era verde rugosa, todas duas puras. Como é que Mendel sabia que as sementes eram puras? Ele sempre fazia a autofecundação delas e percebia que só saíam amarelas lisas, dessas amarelas lisas, e só saíam verdes rugosas, dessas verdes rugosas. E com isso ele concluía que elas eram puras. Quando ele cruzou a amarela lisa com verde rugosa, 100% das descendentes na F1 nasceram amarelas lisas. E quando Mendel realiza a autofecundação, né, a F1 foi obtida de uma fecundação cruzada, gerou 100% de sementes amarelas lisas, e quando ele realiza a autofecundação dessas amarelas lisas, ele obteve sementes amarelas lisas, mas também amarelas rugosas, verdes lisas e também verdes rugosas, percebendo que o fator cor era independente do fator textura. Então, com isso, Mendel conclui que a segregação dessas características elas eram independentes. A gente vai trazer para o dia a dia de hoje, para o conhecimento de hoje, para analisar o cruzamento e ver o que a gente tem que concluir aqui. Bom, como ele cruzou a amarela lisa com verde rugosa, né? E ele percebeu que ele obteve aqui essa caracterização, o que é que eu preciso que a gente entenda? Amarela é dominante sobre verde, lisa é dominante sobre rugosa. Portanto, sendo puras, eu tenho aqui um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão e um Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Gente, recapitulando lá da primeira lei, se eu sou Vzão, Vzão, eu só posso mandar Vzão no meu gameta. Se eu sou Rzão, Rzão, eu só posso mandar o Rzão no meu gameta. Agora, se eu sou Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, no meu gameta que é puro, eu só posso mandar um Vzão e um Rzão. Se eu sou Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, eu só posso mandar um Vzinho e um Rzinho. Portanto, esses indivíduos aqui que são heterozigóticos, esses indivíduos aqui que são amarelos lisos, são duplamente heterozigóticos. Eles são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e, portanto, manifestando as duas características dominantes. Quando a gente vai fazer a autofecundação disso aqui, é como se nós estivéssemos agora fazendo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que cruza com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na hora de realizarmos esse cruzamento, existe um passo a passo para que a gente não se perca e entenda qual é o resultado que eu vou ter aqui. Primeiro ponto, se eu estou trabalhando com esse indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, eu tenho que saber quais são os gametas que ele vai produzir. E aí, gente, ó, se ele tem Vzão e tem Vzinho, esse Vzão pode ir com Rzão ou com Rzinho. Esse Vzinho pode ir com Rzão ou com Rzinho, gerando quais gametas? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esses são os gametas, não são fecundações. São os gametas que esse indivíduo duplo heterozigoto vai produzir. A outra maneira de a gente encontrar esses gametas é assim. Ele só pode mandar um de cada par com um do outro de cada par de gene. Então, ó, ele pode mandar o Vzão com o Rzão. Ele pode mandar o Vzão com Rzinho. Ele pode mandar o Vzinho com Rzão. Como ele pode mandar o Vzinho com Rzinho. Esses são os 4 tipos de gametas que ele vai produzir. Depois eu monto um quadrado de Pinet. No quadrado de Pinet, na primeira linha e na primeira coluna, eu só vou colocar os gametas. Repetindo, no quadrado de Pinet, na primeira linha e na primeira coluna, eu só vou colocar os gametas. Como é autofecundação, o gineceu e o androceu praticamente vão produzir os mesmos gametas. Então eu vou ter aqui, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Na primeira coluna, a mesma coisa. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Depois que eu monto o quadrado de Pinet, é hora de cruzar, fazer o cruzamento. Eu quero chamar a atenção de vocês que muitas vezes aparecem questões de prova onde ele não te pede quem são os gametas. Aqui eu precisei saber quem eram os gametas. Às vezes a questão de prova só lhe pergunta quantos tipos de gametas. Quando ele lhe perguntar quantos tipos de gametas, você simplesmente vai utilizar a fórmula 2
elevado a N, onde esse N é o número de pares em heterozigose. Quando ele diz 2 elevado a N, onde esse N é o número de pares em heterozigose, quantos pares em heterozigose esse indivíduo tem? 2. Qual seria a aplicação aqui? 2 elevado a 2, eu teria aqui, 4 tipos de gametas. Olha eles, 1, 2, 3, 4 tipos. Então, quando ele me perguntar o número de tipos de gametas, é assim que você vai fazer. Vou pegar um outro exemplo. Se o indivíduo fosse Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, e a questão só lhe perguntasse quantos tipos de gametas, a mesma coisa. Quantos pares estão em heterozigose aqui? Somente um par. 2 elevado a 1. Quantos tipos de gametas? 2. Sério, professor? 3 pares de genes, só 2 tipos de gameta? Seríssimo. Olha quem são. Se ele é Azão, Azão, ele só pode mandar o Azão. Se ele é Bzão, Bzinho, o Azão pode ir com o Bzão ou com o Bzinho. Se ele é Czinho, Czinho, todo mundo vai com o Czinho. Quem seriam os gametas? Azão, Bzão, Czinho, Azão, Bzinho, Czinho. Então, se a questão só lhe perguntar o número de tipos, você vai utilizar a fórmula 2 elevado a N e vai encontrar quantos tipos de gametas. Nesse caso, repetindo, 2 pares de genes em heterozigose, 4 tipos de gametas, 2 elevado a 2. Uma outra perguntinha que eles podem fazer é quantos tipos de fecundações diferentes eu poderia ter aqui. Quantas fecundações no total eu tenho? Quando eu fizer a junção desse gameta com esse gameta, eu tenho aqui, gente, uma fecundação. Nessa fecundação eu gerei quem aqui? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Isso é uma fecundação. Cada quadrado desse aqui vai ser uma fecundação. Eu tenho no total aqui 16. Se ele me perguntasse quantas fecundações eu vou obter a partir disso, eu utilizaria a fórmula 4 elevado a N, onde o N é o número de pares em heterozigose. Quantos pares estão em heterozigose? 2, a mesma coisa. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, daria quanto? 16. São justamente essas 16 fecundações que eu tenho aqui. Então, se eu pergunto o número de tipos de gametas é 2 elevado a N, se eu pergunto o número de fecundações é 4 elevado a N, tá? Aí, o que é que a gente vai ter aqui? Prosseguindo, a gente encontra as fecundações. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essas são as fecundações que eu teria. Gente, como é que eu analiso a proporção genotípica e fenotípica, que é uma coisa que a gente precisa entender? Eu já sei que eu tenho amarelas lisas, amarelas rugosas, verde lisas e verde rugosas, mas quem é quem nesse quadrado aqui de Pinê? Depois que eu faço as fecundações, eu vou analisar cada um desses casos. Gente, para ser amarela lisa, é necessário que o indivíduo tenha Vzão e Rzão ao mesmo tempo. Olha quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu fizer autofecundação entre indivíduos duplo heterozigóticos em situação de segunda lei, eu entendo que eu estou trabalhando com uma proporção de 9 amarelas lisas. Eu vou perceber aqui, 1, 2, 3. 3 amarelas rugosas. Vzão, Rzinho, Rzinho. Eu tenho 3 amarelas rugosas. Para ser verde lisa, eu preciso ser Vzinho, Vzinho e ter pelo menos um Rzão. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 verdes lisas. 3 verdes lisas. E só tenho aqui, um indivíduo duplamente homozigoto recessivo, que é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essa proporção fenotípica é uma proporção que vai me ajudar. Eu já entendi que a proporção fenotípica é de 9, 3, 3, 1.
Isso me ajuda, porque toda vez que eu pegar assim, cruzei dois duplos heterozigóticos, qual é a proporção fenotípica que eu tenho? 9, 3, 3, 1. 9 com as duas características dominantes ao mesmo tempo, 3 com uma delas, 3 com a outra delas e um homozigoto recessivo. E quando eu vou analisar a proporção genotípica, gente, ó, eu tenho um duplo homozigoto dominante, então tá aqui ele, ó, 1. A proporção genotípica dá 1 para 2, para 1, para 2, para 4, para 2, para 1, para 2, para 1. Quem são esses genótipos, gente? Ó, 1. Não tem mais ninguém igual a ele. Para 2 vezão, vezão, Rzão, Rzinho. Para 2. Para 1 vezão, vezão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Para 2 vezão, vezinho, Rzão, Rzão. Para 4 duplo heterozigóticos, vezão, vezinho, Rzão, Rzinho. Para 2 vezão, vezinho, Rzinho, Rzinho. Para 1 vezinho, vezinho, Rzinho, Rzão, Rzão. Para 2 vezinho, vezinho, Rzão, Rzinho. Para 1 vezinho, vezinho, Rzinho, Rzinho. Então, essa é a minha proporção genotípica. Se a prova me perguntasse quantos tipos de genótipos diferentes eu tenho aqui, eu utilizaria uma outra formulazinha. 3 elevado a n. Esse 3 elevado a n vai me dar o número de fenótipos, onde o n é o indicativo de quem? O n é o indicativo do número de pares em heterozigose. Como são 2 pares em heterozigose, 3 elevado a 2 dariam quantos? 9. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de genótipos diferentes. Então, essas formulazinhas, 2 elevado a n, 4 elevado a n, 3 elevado a n, elas nos ajudam a ganhar tempo quando as provas apenas nos perguntarem o número de tipos. Mas aí você pode dizer assim, professor, ok, entendi. Quando eu fizer o cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigóticos, vai dar a proporção de 9, 3, 3, 1, desde que eu esteja numa situação de dihibridismo ou segunda lei de Mendel. A gente vai precisar entender como é que funciona essa segunda lei de Mendel em termos de cromossomos. A gente vai destacar já. Mas antes, eu quero ensinar vocês a ganhar tempo. Como é que eu encontro essas proporções? Como é que eu faço para ganhar tempo com essas proporções? Para ganhar tempo com essas proporções, nós vamos pegar um problema de segunda lei e nós vamos dividir em 2 problemas de primeira. Eu pego esse problema de segunda lei e divido em problemas de primeira. Então eu estou cruzando vezão, vezinho, Rzão, Rzinho, com vezão, vezinho, Rzão, Rzinho. O que eu faço? Eu separo em 2 problemas de primeira lei. Eu estou cruzando vezão, vezinho com vezão, vezinho e Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Gente, quando o aluno treina muito exercício de genética, o que acontece? Essas proporções, elas ficam proporções notáveis, a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu cruzar isso aqui, eu já sei que eu vou ter 1 vezão, vezão, 2 vezão, vezinho, 1 vezinho, vezinho. Aqui eu já sei que eu vou ter 1 Rzão, Rzão, 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho. Essa proporção a gente já conhece. Como a gente já conhece, fica fácil da gente ganhar tempo. Fica fácil da gente ganhar tempo, que é muito importante em qualquer prova. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu fizer esse processo, eu já sei que a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1 e aqui é de 1 para 2 para 1. E eu já sei que a proporção fenotípica é de 3 para 1 e 3 para 1, envolvendo os problemas de primeira lei. O que é que eu faço? Existe uma regra chamada regra da multiplicação das proporções. Eu chego aqui e faço isso, ó. 3 para 1, que multiplica 3 para 1. Olha o que vai acontecer. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3, 9. Tá aqui a minha proporção fenotípica. Peguei o 3 para 1, multipliquei pelo 3 para 1, 9, 3, 3, 1. Então, é uma maneira de ganhar tempo. Se ele me pedisse a proporção genotípica, ó, a genotípica, gente. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Tá aqui a minha proporção genotípica.
1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Então é assim que a gente ganha tempo com a análise dessas proporções. Para a gente encerrar essa segunda lei de Mendel, falta a gente entender em quais situações ela vai ser útil para a gente. Quando é que a proporção é essa? Quando é que a proporção não é essa? Bom, quando a gente vai trabalhar com as diferenças de segunda lei, a gente tem que entender o seguinte. Esse indivíduo aqui, que eu estou considerando em segunda lei, eu estou considerando para ser segunda lei de Mendel, que os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Então, o Vzão e o Vzinho, eles não podem estar no mesmo cromossomo. Porque se eles estivessem no mesmo cromossomo, seria um outro caso. Se eles estivessem no mesmo cromossomo, eu teria aqui, ó, Vzão com Rzão, por exemplo, Vzinho com Rzinho. Gente, essa situação aqui é a situação do que nós estamos trabalhando agora. Isso é segunda lei de Mendel. Essa situação aqui, os genes estão ligados, é o que a gente chama de linkage. No linkage, né, que o inglês é de cada um, tá no linkage, mas aqui a gente vai chamar no linkage, no nordestinês mesmo, os genes estão localizados no mesmo cromossomo. Então eles tendem a ser herdados o quê? Juntos. Para onde o Vzão for, o Rzão deve ir. Para onde o Vzinho for, o Rzinho deve ir. Claro que na aula de linkage a gente vê todas as possibilidades e os pormenores, mas aqui eles não têm segregação independente. Eles estão localizados no mesmo cromossomo. Diferente de aqui o Vzão e o Rzão estarem em cromossomos diferentes e o Vzinho e o Rzinho também. Então, para onde o Vzão for, a depender da organização dos cromossomos na metáfase da meiose 1, o Vzão pode ir com o Rzão, ou ele poderia vir com quem? Com o Rzinho. Aí, essa meiose é o que a gente vai utilizar para finalizar. Todas as vezes que eu disser que os genes estão localizados no mesmo cromossomo, eles não estão em situação de segunda lei de Mendel. Eles estão ligados e eles tendem a ser dados juntos. Mas todas as vezes que eles estiverem em cromossomos diferentes, né, a gente vai dizer que eles apresentam segregação independente. Claro que existem outros casos onde os genes estão localizados no mesmo cromossomo, mas as distâncias são maiores que 50%. Nesse caso, eles também vão ter segregação independente, tá? Mas na maioria das provas, das questões de vestibular, de Enem, a gente vai se atentar a tá localizado no mesmo cromossomo, ligação gênica, né? Linkage. Não tá, segregação independente, estão em cromossomos diferentes. Então, o que é que a gente precisa agora? Imagine aqui que o indivíduo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e o que vai acontecer? Nós já combinamos que em um par de genes, né, a gente vai ter o Vzão com o Vzinho em um par de cromossomos e que a gente vai encontrar em um outro par de cromossomos o Rzão com o Rzinho, apresentando segregação independente. Qual é o detalhe? O posicionamento na metáfase 1 pode ser esse, ou o posicionamento na metáfase 1 pode ser esse outro aqui que eu estou colocando para vocês. E aí, nessas situações, o que é que vai acontecer? A depender da posição dos cromossomos na metáfase 1, quando eu tiver aqui, ó, a segregação dos homólogos, o que é que vai acontecer? Vem Vzão com Rzão, vem Vzinho com Rzinho, vem Vzão com Rzinho e vem Vzinho com Rzinho. O que é que vai acontecer? Nessa situação, nós vamos produzir aqui, ó, 2 gametas Vzão com Rzão e 2 gametas Vzinho com Rzinho. 2 gametas Vzão com Rzinho e 2 gametas Rzinho com Vzinho. Rzão com Vzinho. E aí o que vai acontecer? Na hora que a gente vai trabalhar com o número de gametas, a gente percebe que a gente produziu Vzão, Rzão, a gente produziu Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzão, Rzinho. 2 gametas de cada um, a gente acaba dividindo tudo por 2 e simplificando. E aí a gente acaba dizendo o quê? Que geramos os 4 gametas na mesma proporção. Então, qual é a característica de uma segunda lei de Mendel? É que eu vou gerar todos os gametas possíveis em igual proporção, porque a segregação é independente, porque os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Então, gente, esse conhecimento a gente usa tanto para dihibridismo, quanto para trihibridismo e polihibridismo, desde que os genes estejam localizados em cromossomos diferentes. Então, por exemplo,
Se eu for trabalhar com um indivíduo que seja azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, eu estou diante de um trihibridismo. Se eu entendo que os genes estão localizados em cromossomos diferentes, eu aplico o mesmo conhecimento da segunda lei. Eu vou aplicar a ideia da segregação independente. Então eu sei que o azão ou o azinho é que vão para o gameta. Só que o azão pode ir com o bezão ou com o bezinho. O azinho pode ir com o bezão ou com o bezinho. O azão bezão pode ir com o cezão ou com o cezinho. O azão bezinho com o cezão ou cezinho, a mesma coisa para esses outros aqui embaixo. E aí, desse jeito, um indivíduo triplamente heterozigoto produz aqui, ó, seus 8 tipos de gametas. Se ele só me perguntasse quantos tipos de gametas, 2 elevado a n. Nesse caso, 3 pares em heterozigose, 2 elevado a 3 dariam quantos? 8 tipos de gametas. São eles: azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho, azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho, azinho, bezão, cezão, azinho, bezão, cezinho, e azinho, bezinho, cezão, e azinho, bezinho, cezinho. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre segunda lei, com alguns pontos de trihibridismo e polihibridismo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, por favor. E é isso.